Eu acabei de ouvir aqui o podcast De Saída, A Vida Fora da Internet, no qual eles contam a história da Jujutsu, que era uma youtuber enorme, que emitia opiniões aqui no YouTube, e ela, de um tempo pra cá, né, de uns 4 anos pra cá, ela simplesmente desapareceu. Ela saiu do YouTube e sumiu. E aí eles contam como eles foram procurar a Jujutsu, né, que está numa casinha, ou estava morando numa casinha numa cidade de 1.000 habitantes, e eles contam esse processo de investigação e como chegam até ela e o que a Jujutsu conta sobre a nova vida que ela tem agora fora da internet. E aí eu posso dizer para vocês aqui que me deu uma inveja tremenda da Jujutsu. Uma inveja real, porém parcial, dessa vida nova que ela tem. Porque eu imagino que muita gente, né, é deslumbrada com a possibilidade de se tornar um influenciador. Eu acho que é a profissão do momento, né? É o sonho de jovens, né? Virarem influenciadores, ficarem conhecidos, terem um TikTok conhecido, um Instagram conhecido, um YouTube conhecido. Então, assim, eu sei que muita gente pensa isso, sonha com isso, né? O meu filho quer ser, eu queria ser pelo menos influenciador. Então, assim, é a profissão do momento, mas pouca gente sabe o peso que isso traz, né? Então, assim, muita gente imagina que ser famoso, primeiro, é sinônimo de ser rico e também sinônimo de ser livre, né? Que você pode fazer o que bem entender, e é justamente o contrário. Bem, rico pode ser que esteja vinculado, né? Quanto mais sucesso você faz, mais as marcas se aproximam, mais propaganda você faz, mais dinheiro vai entrando, nem sempre, mas geralmente. Mas, por outro lado, você vai tendo uma sensação de que você é menos livre porque tudo que você fala, tudo que você faz é examinado com uma lupa e as pessoas, sabe, não perdoam, e há uma grande expectativa em relação àquilo que você vai dizer na sequência, né? Então imagino que para alguém que almeje uma sensação de liberdade, esse tipo de profissão no qual você está se expondo as suas ideias e o seu comportamento o tempo todo, é o revés da liberdade, né? E aí entra, né, uma dinâmica de tentar recuperar essa autonomia que vai sendo perdida, porque você passa a se tornar um servo das próprias ideias, ou um servo da própria audiência, né? Você tem que atender a demanda daquilo que as pessoas esperam que você vai dizer, daquilo que elas esperam que você vai compartilhar. Muitas vezes eu percebo que há certos influenciadores que querem mudar a trajetória, né, querem, sabe, corrigir o curso. Olha, eu comecei fazendo uma coisa, de repente foi descaracterizando, foi, sabe, perdendo a autenticidade, eu quero mudar o curso para poder voltar a ser quem eu era, e não conseguem fazer isso. Isso é bastante frustrante, né? Um caso talvez excepcional seja o do Felipe Neto, que tinha um perfil, tinha um tipo de conteúdo, tinha um canal que era crítico, né, que era não faz sentido, daí ele consegue mudar o perfil para falar de games, falar de Minecraft, ainda mescla certos conteúdos, mas no geral isso não é fácil de ser feito. Isso vale para qualquer segmento que tem essa visibilidade, né? Se você for um escritor best-seller, um escritor famoso, vamos supor que você escreva terror, para você fazer a transição para um outro gênero, escrever um romance histórico ou um romance romântico, por exemplo, é muito complicado, porque você tem já uma audiência que tem uma expectativa que é bastante delimitada sobre aquilo que você deve fazer. Então, ter a coragem de trocar, né, de nicho, ou ter a coragem de abandonar esse espaço para poder viver uma vida mais simples, isso para mim é muito admirável e exige uma tremenda coragem. Como eu falei, me dá inveja da Jujutsu que ela possa ter feito isso, porque não é fácil. Não é fácil você abrir mão daquilo que é seu trabalho, daquilo que dá às vezes um dinheiro razoável. Imagina que a Jujutsu tenha ganhado uma boa grana com o canal dela, abrir mão disso para ter uma vida totalmente diferente. Mas, por outro lado, pelo perfil dela, me parece muito compreensível que ela tenha feito esse caminho, né? A Jujutsu passou 2 dias em casa, isso alguns anos atrás, né? Isso foi em 2019, se não me engano. Eu tinha ido para Madrid para um evento, era um evento de política, que estavam, né, no qual estavam presentes o Ciro Gomes, a Jujutsu, o Jean Willis, entre outras pessoas, Tabata Amaral também estava lá. E aí conhecemos a Jujutsu e ela estava viajando pelo mundo. Estava viajando e dormindo na casa de pessoas. Ela conhecia as pessoas, ia para casa dessas pessoas, e aí a gente perguntou para ela, mas o que você vai fazer agora, né? Ela, eu tenho 2 dias livres aqui porque depois eu vou para Barcelona, se não me engano. Ela, vamos para casa então. E ela veio para casa e ficou lá. E aí uma coisa curiosa que acontece, né, quando você conhece os influenciadores, eu já conheci vários influenciadores que vocês possivelmente admiram. Em algumas circunstâncias, a pessoa ela é muito diferente fora da câmera, né? Uma coisa é ela falando para você aqui, né, que é um personagem praticamente, ela tá, sabe, revestida daquele personagem, o modo como ela fala, as palavras que ela usa, o modo como ela se contém ou não se contém, né, xinga, essas coisas.
Quando a pessoa desliga a câmera, ela vira a chave e se torna outra pessoa. Isso acontece com uma certa frequência, inclusive. Mas no caso da Jujutsu não é isso. É uma pessoa que, falando com você, normalmente, na rua, ela é a mesma pessoa, ela é o mesmo personagem, entre aspas, que ela era no canal dela. E aí, quando ela foi para casa, quando ela veio para casa, né, foi aqui em Alicante, e aí ela já estava nesse processo de se desconectar, né, de redefinir sua vida, de tentar deixar a internet. E eu achava surpreendente e impressionante como ela não sabia o que estava acontecendo nas redes sociais. Ela dizia que ela não lia os comentários do canal dela, ela não acompanhava o que as pessoas estavam debatendo ou discutindo nos comentários, ela não sabia quem eram os youtubers principais, né, quem eram os grandes comunicadores que estavam brigando por política, né. Eu falava de alguns casos, inclusive pessoas que a insultavam, né, como Nando Moura, por exemplo, ela nem sequer sabia quem eram essas pessoas. Então, sabe, o grau de descolamento que ela tinha em relação à produção do conteúdo e a reação que as pessoas tinham ao conteúdo já demonstrava como ela tinha essa desconexão e seria capaz de fazer esse desligamento do modo como ela fez. Nem todo mundo é capaz de fazer isso, né? Nem todo mundo também consegue separar essa persona virtual da vida real. E isso impacta muito na sua vida, né? Então, assim, imagino que, assim como acontece comigo e outros comunicadores, que a gente é muito atacado por causa das questões políticas, isso tem um impacto na vida pessoal. E aí eu posso dizer que depois que eu tive um infarto em 2020, eu passei a redefinir muito a minha relação com as redes sociais. Porque uma coisa é a internet, é esse local, né, virtual no qual tem, sabe, de tudo você pode imaginar, coisas muito boas, coisas muito ruins, e a outra coisa são as redes sociais, que são esses espaços de interação sabe, regidos pelos algoritmos, nos quais você pode conhecer muita gente interessante, mas também ser alvo de ataques, sabe, repugnantes. Então, assim, saber separar as duas coisas e compreender que na internet você tem um manancial de informação que é absurda e que isso aqui tem uma utilidade tremenda, e saber compreender a dinâmica das redes sociais que se mantém e se sustenta e gera dinheiro a partir de interações normalmente tóxicas, isso é crucial para você separar o joio do trigo. Porque aí você não joga tudo fora, né? Por exemplo, eu tenho como ambição um dia poder deixar de produzir conteúdo para rede social. Eu adoraria fazer isso, hoje é meu trabalho, mas eu adoraria não ter que fazer isso. E é claro que eu não deixaria de usar a internet, porque todo o resto que eu consumo está na internet. Os streamings, as músicas, livros que eu posso ler, ou livros que eu posso comprar também, isso aqui está tudo na internet. Então, saber separar as duas coisas é muito importante para mim. E só sobre esse ponto, né, de poder um dia deixar esse espaço aqui e ter uma vida talvez mais autêntica, vou dizer assim, isso já era uma expectativa que eu tinha muito antes de me tornar um youtuber, né? Eu, como escritor, eu sempre desejei que as pessoas conhecessem o meu trabalho, aquilo que eu produzo, aquilo que eu escrevo, né? Então, assim, eu queria ser conhecido como escritor, mas pelas obras. Eu queria que as pessoas, olha, eu li aquela obra, eu li aquele livro, eu li aquele texto do Henri Bugalho, e não que eu fosse o porta-voz das obras, não que eu tivesse que trazer nas costas as obras para que as pessoas, através da minha imagem, chegassem até os meus textos. Isso é uma coisa que eu nunca quis. Eu nunca quis ter que expor a minha imagem, ter que ficar falando com vocês aqui, até porque isso aqui gera um desgaste criativo, inclusive, né? O esforço que você leva tendo que pensar num conteúdo para rede social, né? Para divulgar esse conteúdo, para chegar nas pessoas, para construir, elaborar sabe, um roteirozinho na cabeça, de modo que você venha para cá e traga algo de valor para as pessoas, algo relevante para as pessoas, algo que tenha alguma serventia para alguém, isso já drena a sua energia de um modo, a sua energia vital e sua energia criativa, de um modo que isso acaba impactando a sua produção também literária depois. Eu produzia muito mais textos de ficção, sabe, literatura, quando eu não tinha que ficar diariamente aqui produzindo conteúdo. Esse tipo de direcionamento da sua energia também acaba impactando. O problema é que não há meio termo, né? Hoje em dia, ou há um bom tempo, acaba sendo fundamental que você faça esse tipo de disputa pela imagem, né? Então, sim, você tem que vir aqui, as pessoas esperam que você venha aqui, e as pessoas esperam que você venha aqui para você poder vender aquilo que você faz e você acha que tem valor, que são os seus livros. É muito raro você ter um caso, por exemplo, como o da Helena Ferrante, a autora da Amiga Genial. Ali você tem uma pessoa com um pseudônimo que ninguém sabe quem é, sabe, escrevendo livros que vendem milhões de cópias pelo mundo, e ela pode se dar o luxo de não ter que mostrar a cara dela. Isso aqui é muito raro, isso aqui é muito excepcional. Na maior parte dos casos, a pessoa tem que estar aqui mostrando a cara, dando entrevista, sabe, levando adiante a mensagem, né? Levando a tocha adiante, mostrando a obra dela. Senão não vende. Senão não vende. Se eu não venho aqui todo dia, não mostro meu livro, não falo dos meus livros, não falo daquilo que eu escrevo, não vende. Então, essa acaba sendo a sina dos tempos contemporâneos, no qual você tem que estar o tempo todo se expondo para que as pessoas se interessem em conhecer outras coisas que você faz. E aí,
Quando alguém toma uma decisão como a da Jujutsu, ela conta, né, nessa entrevista, nesse podcast, que ela teve que reduzir o padrão de vida dela. Então, assim, ela teve que viver com os mínimos recursos que ela pudesse viver. E nem todo mundo está disposto a fazer isso também, né? Isso também é admirável. Que ela esteja disposta a tomar essa decisão, vamos cortar na carne aqui, de modo que a gente possa ter uma vida simples e assim a gente viver com aquilo que a gente possui, com os recursos que a gente possui. Eu vi gente querendo cancelar a Jujutsu por causa dessa entrevista, porque ela estaria romantizando a vida simples, ou a vida pobre, né? E aí não me parece que seja isso. É claro que uma coisa é você ser obrigado a viver uma vida pobre, uma vida, sabe, sem recursos, porque você não tem condições nenhuma além daquilo ali. Outra coisa é você optar por aquilo, né? Um dos filmes que eu admiro bastante, que eu adoro, eu já assisti várias vezes, é o Capitão Fantástico, que é um filme com o Viggo Mortensen, que faz o protagonista da história, e retrata a história de uma família que mora no meio do mato nos Estados Unidos, é uma família com vários filhos, e eles vivem uma vida, sabe, quase de caçador-coletor. Então, assim, eles moram numa casa, eles têm uma casinha lá no meio do mato, e aí ele vai criando os filhos para que eles sejam pessoas esclarecidas, reflexivas, né? Ele também menciona num ponto ali os reis filósofos do Platão. E a história vai mostrando quão difícil é manter essa decisão no mundo contemporâneo. É um filme incrível, se você não assistiu, assista. É um filme que vale a pena sim, porque além de ser crítico do capitalismo e da sociedade contemporânea, também é um crítico desse estilo de vida extremo que esses personagens adotam. Mas vale assistir porque é um tipo de escolha e que me parece cada vez mais frequente a gente observar esses pontos fora da curva que vão se manifestando, dadas certas circunstâncias que a gente pode um dia voltar para falar sobre isso. Mas isso me lembra também de uma história de um amigo da filosofia, né? Era um colega do curso de filosofia, que ele havia acabado o curso, ele havia se formado, e ele se muda para Florianópolis e ele vai morar numa casa, que é uma casa que parece que é conhecida lá, que se chama Chapéu da Bruxa. É uma casa que está no morro e que não tinha energia elétrica e não tinha água corrente. Então ele morava nessa casa e ele passou lá quase um ano, eu acho, morando lá, passou meses lá. Ele ganhava uma bolsa de mestrado, que era uma mixaria, e aí ele usava isso para se manter nessa casa. E ele ficava lá isolado, né, no meio do nada. E esse amigo, ele havia feito uma trajetória, sabe, de mudança drástica na vida. Ele era alguém mais velho, né? Eu entrei na filosofia com 17 anos, ele devia ter uns 19, ele tinha 30 e poucos. E ele era de uma área técnica, ele acho que era engenheiro, se não me engano, e daí ele abandonou a profissão, entrou numa crise existencial, abandonou tudo e foi fazer filosofia. Ele largou uma profissão lucrativa para se tornar um estudante de filosofia. E aí isso mudou drasticamente a percepção dele sobre o mundo e sobre a realidade, ao ponto de que ele vai, depois no mestrado, lá em Florianópolis, morar nessa casa aí que não tinha, sabe, os recursos mínimos de subsistência, mas ele gostava de morar lá. E aí quando ele vinha para Curitiba, ele sempre batia lá em casa e a gente conversava, e eu percebia como ele estava mais contemplativo, como ele estava, sabe, numa outra sintonia, de fato. E eu achava incrível ver aquilo, né, achava, sabe, um pouco estranho, mas ao mesmo tempo fascinante pensar que alguém seria capaz de fazer isso. E ele passou muito tempo fazendo isso. Então, assim, é possível essa mudança até para você se encontrar. E eu sentia que era essa jornada desse meu amigo, né? Uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de se reencontrar e se descobrir. Ele que tinha uma vida diferente, uma vida com uma profissão técnica, fazendo essa trajetória de se encontrar. E isso é uma escolha para ele, foi uma escolha para ele e ele pôde fazer isso, né? Como eu falei, uma coisa é você viver nessas condições, porque você não tem outra possibilidade, outra coisa é você saber fazer esse caminho para poder, sabe, se autodescobrir. Isso aqui não é uma glamorização, nem sequer uma romantização da pobreza ou, sei lá, da penúria. Isso aqui é só uma jornada individual que algumas pessoas podem fazer e empreender isso. E a gente pode pensar em outras circunstâncias parecidas, né? Como o do Henry David Thoreau, que é um autor americano que escreveu o livro Walden, escreveu também um outro texto que é muito famoso, que é sobre a desobediência civil, que fez esse percurso. Ele era um intelectual, um pensador, e ele larga tudo para morar no meio da floresta, em Walden, lá nos Estados Unidos. Ele vai morar na floresta e ele vai construir uma casinha lá, um casebre com as próprias mãos e viver lá quase um ano e meio, se não me engano, no meio do mato, vivendo a vida de um caçador-coletor praticamente, né? Ele mora perto de um lago, daí ele vai lá tentando sobreviver. O lago é o Walden, se não me engano. E aí ele passa lá um tempo lá sobrevivendo, daí encontra as pessoas que moram ali, os caçadores que passam por ali, os agricultores. Então, assim, ele vai e ele se reconecta com ele mesmo e se reconecta com a natureza, e ele escreve esse livro que é maravilhoso, chamado Walden. Recomendo que vocês leiam. Não é uma leitura muito simples no começo, mas depois que você entra na vibe do Thoreau, é uma leitura bem interessante. E aí tem outros casos, né? E um autor que eu admiro bastante, que é o Radwan Nassar, que era um autor
que nos anos 70 lançou 2 livros que se tornaram um fenômeno de crítica, então assim, foi muito bem recebido, foi premiado e tudo mais, que foram Um Copo de Cólera e Lavoura Arcaica, que o autor é o Radwan Nassar, que no auge da sua carreira, quando estava sendo celebradíssimo pelas pessoas, aplaudido, sabe, elogiado, respeitado, ele abandona a literatura e vai morar na roça, vai morar na fazenda. E aí o Radwan Nassar, depois disso, não publicou mais nada, acho que publicou um livro de contos, se não me engano, e não publicou mais nada e foi viver uma vida simples, ou uma vida simples talvez não, mas foi viver uma vida rural, longe dos holofotes, longe do status de ser um escritor reconhecido, né? E aí foi ter uma vida diferente. Ou outro que fez isso também é o Salinger, o autor do Apanhador no Campo de Centeio, que também fez um sucesso estrondoso com esse livro, né? Que se tornou um fenômeno editorial nos anos 60 nos Estados Unidos, e ele abandona tudo e vai viver recluso na sua casa, sem dar entrevista, sem falar nada, sem publicar nada, e aí talvez seja a compreensão de quão merda às vezes pode ser o sucesso e a fama. Às vezes a pressão de você ter que, sabe, compartilhar suas ideias, compartilhar aquilo que você faz, acaba sendo demais para certas pessoas e elas precisam desse recolhimento para que possam se reencontrar. Acho que aqui, como eu falei, é uma jornada de se autoconhecer, né? É uma jornada de você, sabe, buscar talvez o que seja mais simples e que te satisfaça mais. Por isso que eu digo que isso me causa uma tremenda inveja quando eu ouço as histórias, né? O Radwan Nassar sempre foi uma história que me fascinou também. O Radwan Nassar, ou a Jujutsu, ou o Salinger, ou mesmo o Thoreau, ou mesmo esse meu amigo da filosofia, né, que vai morar no Chapéu da Bruxa, ouvir essas histórias desperta esse desejo em mim de um dia não ter que ficar aqui constantemente, diariamente, lidando com essas tretas das redes sociais, porque é isso que acontece, né? Todo dia tendo que descobrir qual é a próxima treta, todo dia lidando com esse conteúdo tóxico, e além disso, todo dia tendo que me expor aqui para dividir coisas que eu poderia estar produzindo textualmente, literariamente, que talvez tivesse um processo de ponderação e de fermentação muito mais refinado do que simplesmente sentar aqui na frente da câmera e começar a falar com vocês. De qualquer maneira, é muito interessante a gente ver essa história da Jujutsu, porque ela pode servir, como falei, como um pequeno referencial de um processo que talvez outras pessoas venham a fazer no futuro muito próximo, né? Que é de se desconectarem, ou pelo menos cortarem drasticamente o consumo de rede social para tentar se encontrar, para tentar, sabe, encontrar um tipo de paz que a gente não encontra estando aqui, não encontra. Pelo contrário, né? É a treta permanente, é o conflito, sabe, interminável, é sempre sendo atacado, é sempre sendo criticado, é sempre sendo alvo de grupos que acham que aquilo que você diz simboliza o fim da civilização e assim por diante. Então é bem complicado. Bem, eu digo o que vocês pensam aqui sobre essa história. Se vocês ouviram esse podcast, vale ouvir, bem interessante mesmo, bem interessante tanto o roteiro deles, né, como eles constroem essa historiazinha buscando a Jujutsu, e a conversa que eles têm com a Jujutsu não é tão, sabe, não tem tanto conteúdo assim, mas o modo como eles constroem a história é bem legal mesmo. Se vocês ouviram, o que vocês pensam sobre isso e sobre essa transformação drástica de alguém que está no auge da fama, alguém que está no auge, sabe, do reconhecimento, simplesmente abandonar tudo e ter uma vida totalmente diferente, longe dos holofotes, né? Como é que você percebe isso? O que isso quer dizer e se você compreende a motivação dessas pessoas? Porque eu compreendo, eu compreendo. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!